Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de apresentar todos os detalhes internos do BYD OnePlus, eu quero agradecer a você que sempre dá o seu feedback nos vídeos dos detalhes internos. E aqui nós vamos detalhar muita coisa sobre este SUV elétrico. Vamos começar falando da chave. Ela tem o mesmo formato de outros modelos da BYD, com essas curvas, e também contamos aqui com 4 botões, sendo que aqui você trava o carro se alguma janela ou teto solar estiver aberto. Quando você trava, todos os vidros fecham. Se você apertar e segurar o botão de destravamento das portas, as 4 janelas baixam. Também podemos apertar aqui 2 vezes para poder destravar a tampa do porta-malas, e ao apertar e segurar este botão por cerca de 2 segundos, você faz a partida remota aqui do OnePlus. E aqui ele vai ligar o ar-condicionado na mesma temperatura e ventilação que você deixou programado. Inclusive, o interessante é que, digamos, você desligou o carro e o ar também estava desligado, mas na partida remota ele sempre vai ligar o ar-condicionado, que é para sua comodidade. E além disso, nós temos também este botão que permite retirar a lâmina. Então, está aqui a lâmina metálica, e aí você pode inserir ela tanto nas fechaduras, quanto também caso você precise fazer aquele travamento das portas por dentro para que uma criança não abra a porta de trás. E outro detalhe relacionado à chave. Tá vendo aquele tapetinho emborrachado aqui embaixo do porta-objetos, aqui no apoio de braço? Então, aqui a gente tem uma superfície onde você pode deixar a chave carregando. Aqui basta um toque no botão com o pé no freio, e aí já temos o BYD OnePlus em funcionamento. O volante do BYD OnePlus conta com o revestimento de couro em uma tonalidade azul escuro, e também contamos com as costuras avermelhadas aparentes. A base é achatada, temos ainda esses detalhes em prata anodizada. Além disso, o logo da BYD é envolto nessa superfície refletiva, e temos os botões para poder acionar as câmeras de visão em 360 graus, poder rotacionar a tela eletricamente. Aqui a gente também pode operar o piloto automático adaptativo, então apertando aqui ele já está on. Então aqui você diminui a distância, aqui você aumenta. Você também pode ativar aqui a assistência da permanência na faixa. E aqui você também tem a opção de regular a velocidade a ser mantida, que pode diminuir para que não haja uma colisão com o veículo da frente. Já aqui no raio direito, nós temos o botão de atalho para o Bluetooth. Você também tem os comandos de voz, eu vou falar disso daqui a pouco. Temos ainda estes comandos que podem servir tanto para a mídia quanto também para o controle do computador de bordo. Então, para mostrar a dupla função das teclas aqui, quando o computador de bordo está, digamos, numa informação fixa, aí esse botão serve para ajuste de volume. Aqui você avança entre faixas e estações. Agora, quando você aperta este botão, então você vê que tem as setinhas aqui, então você pode agora usar o mesmo botão de volume para poder alternar entre as informações. E aqui no botão Mode você seleciona a fonte de áudio ou de vídeo, então você pode alternar, por exemplo, entre o Spotify, o rádio, você escolhe, né, se é AM, se é FM, música em MP3, se vai ser do dispositivo, se vai ser do Bluetooth, do dispositivo USB também. Pode ver vídeos que estejam na memória interna, no dispositivo USB, tudo bem fácil. Aqui na haste de luzes, temos as opções de deixar o acendimento das luzes desligada. Aqui, faróis com acendimento automático ligados, inclusive também inclui a comutação automática do facho dos faróis.
Aqui as luzes de posição ligadas e também temos a opção de deixar os faróis baixos ligados. Por aqui, olha só, você pode alternar entre o liga e o desliga da lanterna de neblina. E ao dar um leve toque, sem acionar até o clique, a seta pisca 3 vezes. Aliás, falando em clique, quando você aciona o farol alto, você, olha só, não tem uma posição, um clique tradicional. Agora na seta sim. E aqui na ponta da haste da seta você tem um botão que pode ser utilizado para alternar entre odômetro total, trip A e trip B. Já aqui na haste dos limpadores nós temos a função chamada normalmente de Mist, que é justamente a que vai acionar as palhetas somente enquanto você estiver deslocando a alavanca. Também conseguimos utilizar aqui o modo de intermitência variável, que conta com 4 velocidades, e também o acionamento contínuo lento ou o contínuo rápido. E aqui na ponta da haste você também pode operar o limpador traseiro. Esse aqui é o som da buzina do Yuan Plus. E nós temos aqui a possibilidade de fazer o ajuste manual em altura e profundidade da coluna de direção. Reparem que o interessante é que o quadro de instrumentos vai junto com a coluna. Inclusive, aqui nesse vão a gente tem uma coifa de couro para proteção. Sem dúvidas, essa tela do sistema multimídia rotacionável é um grande destaque aqui no painel, mas temos também outras coisas a serem mencionadas. Primeiramente, aqui a gente tem as duas saídas de ar-condicionado. É bem interessante o modo como você faz a vedação. Então, você desloca aqui para baixo, vedou, não sei se dá para ver, mas aqui as aletas já foram para baixo, então você desloca aqui para que a ventilação ocorra. Aqui no início do console central temos um carregador de bateria de celular sem fio por indução. Aqui a manopla do câmbio do Yuan Plus, que apesar do estilo futurista, diferente, por exemplo, do BYD RAM, mas o modo de operar é bem parecido, é no estilo Shift by Wire. Então, você, ao mesmo tempo, pisa no freio, aperta este botão Unlock, e aí você desloca a alavanca para onde você quer. Se você quiser colocar no drive, vejam só, joga a alavanca para trás e já está aqui acesa a posição drive. Se você quiser engatar a ré, coloca a alavanca aqui para frente. Com leves toques, né? É bem fácil. E se você quiser engatar o parking, basta apertar o botão aqui. Esse console de botões é bem parecido com o de outros modelos da BYD. Aqui a gente tem botão para acionamento do pisca-alerta. Por aqui você ativa ou inibe os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Temos também aqui a opção de ativar ou desativar o monitoramento de veículos em pontos cegos. Por aqui você ativa ou desabilita o Auto Hold, que permite que você libere o pedal do freio nas paradas de trânsito, mesmo com o câmbio em drive. Aqui você seleciona o modo de regeneração de energia, pode ser tanto o modo High, que é o modo de maior regeneração, quanto o Standard, que deixa o carro, digamos, mais solto a partir do momento em que você libera o pedal do acelerador. Aqui nós também temos o botão de Start Stop, bem bonito. Ele conta inclusive com alguns reflexos aqui ao redor. Temos também o botão para o acionamento do freio de estacionamento eletrônico. Muito embora você poucas vezes vai utilizar, porque a partir do momento em que você está com as portas fechadas, o cinto de segurança afivelado e você está em drive e acelera um pouquinho, ele já desabilita automaticamente. E a partir do momento em que você coloca a transmissão no parking, o freio de estacionamento já é automaticamente habilitado. Temos também aqui a possibilidade de acionamento do modo neve, que é indicado para pisos escorregadios. Aqui, ao mesmo tempo, você regula o volume de mídia e também pode desligar. Aqui, 3 botões referentes ao ar-condicionado, então você consegue ativar o modo automático de funcionamento, ligar ou desligar o aparelho e também acionar o desembaçador dianteiro. Além disso, nós temos aqui a possibilidade de ajustar
entre os modos de condução Sport, Eco e Normal. Aqui nós temos 2 porta-copos, inclusive aqui a superfície levemente emborrachada. E um detalhe interessante é que ele conta com essa pecinha removível. Você pode puxar ela aqui pela lateral. Ela é como se fosse um fundo elevado para copo. Então você pode encaixar essa peça tanto aqui do lado esquerdo quanto do direito. Ela tem esse formato simétrico. E aqui nós temos o apoio de braço, que é revestido em material macio, azulado. Você, olha só, não tem nenhuma travinha, né? Então é só você puxar direto. E aí, ao levantar, você tem acesso aí a mais esse amplo porta-objetos. Inclusive, se vocês repararem, ele se estende até embaixo dos porta-copos. Então eles aproveitaram bem o espaço aqui. E não para por aí, porque o console é dividido em 2 níveis. Então aqui embaixo a gente ainda tem entrada USB do tipo C, entrada para cartão SD, entrada USB do tipo A, que é para dados e carregamento também. Do outro lado temos uma tomada de 12 volts, inclusive com tampa. Superfície aqui já é num plástico duro, mas com textura bem parecida com o emborrachado que está aqui na parte superior do console. E olha só, deixa eu tentar mostrar. Aqui a gente também tem um foco de iluminação. Então à noite fica mais fácil para você enxergar o que está aqui. Olha só, quando a gente acende os faróis, aí também acende esse foco de luz na cor azul ciano. Agora vamos olhar aqui o porta-luvas. Olha só, a tampa desce de forma amortecida. Temos aqui iluminação, porém não temos assim, nenhum tipo de revestimento especial. Aqui é no plástico e também não tem divisórias para objetos menores. O retrovisor interno conta com a lente anti-ofuscante e ocorre de modo automático o escurecimento. Você inclusive nem sequer tem, digamos, uma opção de desativar, né, essa função. Aqui no console de teto temos luzes individuais de leitura, então você acende ao tocar na própria lente. E também temos os botões para acionamento da persiana do teto solar e aqui para abertura do teto por completo. Então o teto abre até aqui, lembrando que a área transparente ela fica até bem atrás, e a partir do momento em que o teto é aberto, a gente também tem esse defletor de vento. Aqui na porta do motorista, além da estilosíssima maçaneta interna que você, olha só, desloca um pouquinho para trás para poder abrir, e também incorpora um dos falantes do sistema de som, nós temos o comando para fazer o rebatimento dos retrovisores externos. Aqui você seleciona o retrovisor a ser ajustado e você, a partir do momento que você escolhe o espelho a ser ajustado, você já pode direcionar. Botões para destravamento e travamento das portas. Quando elas estão travadas, essa luz vermelha fica acesa. Aqui também temos os botões dos vidros elétricos, com função de um toque, tanto para fechar quanto também para abrir. E ainda o bloqueio dos vidros traseiros. Agora é hora de falar mais sobre acabamento, e nesse aspecto o BYD OnePlus se destaca. Para começar, toda essa superfície azulada é macia ao toque, então só aqui mesmo na borda do para-brisa que vai ser o plástico duro, mas olha só, tudo isso aqui onde eu estou encostando é macio, olha só, até chegar aqui na junção com o quadro de instrumentos e também com o sistema multimídia, tudo aqui é macio também, tem costuras. Aí nós temos esse detalhe em um cinza que conta aí com essas texturas, e mais abaixo mais uma superfície macia. Então toda essa superfície que vai de ponta a ponta do painel é macia ao toque. Nas portas nós temos também, olha só, material macio aqui na parte superior,
Essa parte branca também é macia. Aí aqui embaixo já é plástico duro, mas ainda temos o couro nessa superfície. Então até aqui é couro. Aí depois nós temos apenas um material rígido, mas que também é na mesma cor. E aqui também temos uma superfície levemente macia. Aqui nós temos esses detalhes em prata, em preto brilhante também. Porta-objetos, e o interessante desses porta-objetos é que aqui a gente tem essas cordas que, além de servirem como divisórias, dá realmente para tirar um som delas. Vou tentar aí mostrar como é. Aqui na região dos pés do motorista nós temos o apoio para o pé esquerdo em material emborrachado, assim como os pedais. Aqui você tem a alavanca para poder fazer a abertura do capô, então você faz esse movimento aqui 2 vezes. E outro detalhe é que tanto para o motorista quanto para o passageiro, a gente também tem a iluminação ambiente para a área dos pés. Porém, diferentemente da iluminação que tem no painel e nas portas, aqui é sempre num tom ciano. Tanto para o motorista quanto para o passageiro, os para-sóis contam com espelhos com essas tampas corrediças, porta-documento, iluminação, e também o material é macio igual ao forro de teto. E aliás, olha só, falando um pouquinho mais sobre o forro de teto, nós temos alças retráteis para os 3 passageiros. Aqui a gente também vê as indicações da presença dos airbags de cortina, dos airbags laterais, olha só a etiqueta. E aqui temos ainda a possibilidade de ajustar a altura dos cintos. Os bancos, olha só, tem essa mescla de cores em azul escuro, vermelho e também um bege. São levemente perfurados aqui nessa superfície. E aqui para o motorista temos ajustes elétricos aqui, tanto na direção longitudinal quanto também para ajustar a inclinação do encosto e também para ajustar a altura. Ainda em termos de acabamento, é preciso mencionar o fato de que os cintos dianteiros contam com carpete para minimizar ruídos e que as laterais do console central são revestidas em couro com as mesmas costuras vermelhas que a gente também vê no volante e nos bancos. Agora, hora de conhecer o espaço traseiro do Yuan Plus. Olha só como realmente a gente tem uma boa amplitude aqui de espaço para as pernas. Vamos começar falando aqui do acabamento das portas. A gente tem o mesmo emborrachamento aqui da parte superior. Também temos a superfície em couro. Aqui plástico rígido, mas aqui olha só, também temos couro. E o interessante é que até mesmo detalhes como as maçanetas internas e também a alavanca de câmbio também contam com essa superfície emborrachadas, bem legal. O final do console conta com essas 2 saídas de ar-condicionado, que você também pode vedar ou abrir. Aqui o logotipo BYD Design, e mais abaixo a gente encontra mais 2 entradas USB exclusivas para carregamento, sendo uma do tipo A, outra do tipo C. Abaixo nós temos um porta-objeto, você pode colocar, por exemplo, um celular. Pena que aqui é plástico duro, não é emborrachado. Tanto aqui atrás do banco do motorista quanto atrás do banco do passageiro temos esses porta-revistas, inclusive aqui o fundo deles muito macio, e também temos mais 2 porta-objetos que assim, eles não são tão fundos, ó, estou colocando a mão toda aqui, já está encostando no fundo, mas aqui são 2 compartimentos muito úteis também para poder colocar um celular, né? Eu reclamei que não tem o fundo emborrachado, mas aqui a gente consegue levar o celular mais protegido. Então, assim como lá na frente para o passageiro dianteiro, aqui também temos alças de teto retráteis, porém
com esses ganchos fixos. E aqui a iluminação que você acende do mesmo jeito lá da frente. Aqui atrás, os 3 apoios de cabeça são ajustáveis em altura. Por essa tira de tecido você tem acesso facilitado ao apoio de braço traseiro, inclusive ele conta com 2 porta-copos e eles trazem inclusive o fundo emborrachado. Também temos aqui cintos de 3 pontos, sendo que o cinto central é indicado tanto aqui na fivela quanto no fecho também. Outro detalhe muito interessante é que o assoalho aqui na traseira é totalmente plano, então isso facilita bastante tanto a acomodação de um terceiro ocupante. Olha só, então aqui eu estou no meio do banco traseiro. O assento aqui no meio é um pouco mais fofo do que nas pontas, mas olha só, sobra muito espaço para a cabeça, muito mesmo. E olha que eu tenho 1,80 m de altura. E aqui nas portas de trás a gente também tem as, digamos, cordinhas de guitarra, inclusive o som aqui atrás é um pouquinho diferente lá da frente. E aqui a gente consegue ver essas aberturas aqui que estão presentes nos bancos dianteiros. Agora eu vou mostrar para vocês alguns dos comandos que podem ser executados pela voz. Você pode ou apertar este botão ou então dizer a frase Hi BYD, alternar tela para modo escuro, definindo a tela IVI como modo noturno. Hi BYD, fechar persiana do teto solar, Ok, feche a persiana. abrir vidro do passageiro dianteiro. E ela entendeu do motorista, porque existe uma detecção de caso o motorista fale e caso o passageiro fale. Hi BYD, fechar janela do motorista. Mostrar câmeras em 360 graus. Essa função ainda não é compatível. Tá bom. Desligar ar-condicionado. Certo, o AC está desligado. Ligar ar-condicionado no modo automático. Ok, definindo o modo do AC como automático. Bom pessoal, agora é hora de falar sobre o quadro de instrumentos do Yuan Plus. Aqui a gente tem uma tela de 5 polegadas e apesar de ser bem menor do que as 12,3 polegadas presentes em modelos como o Song Plus, o Han e o Tan, a gente tem uma organização aqui do layout que é bem intuitiva, né? Bem fácil de você ver as informações. Então, aqui na parte superior da tela a gente tem o relógio, temos também a indicação de luzes, né? Então, quando a gente vai aqui selecionando, por exemplo, aqui está na posição off, aí temos aqui os faróis com acendimento automático, aqui as luzes de posição ligadas e aqui os faróis baixos ligados. À medida em que você vai mexendo o seletor, ele vai também indicando. E aqui a gente também tem a luz espia com a indicação do modo de luz. Na parte superior direita está a temperatura externa. Temos também aqui alguns ícones só para informar o motorista de quais assistências à condução estão ativadas. E a gente conta com o velocímetro digital aqui em posição de destaque, bem ao centro. E é interessante, né? Porque o carro aqui meio que representa tipo como se fosse um túnel, né? Uma coisa assim meio abstrata. Então, assim, essa parte esquerda aqui do, entre aspas, túnel, na verdade, representa o modo de consumo de energia. Então, pode ser o modo power, né, que é quando você está exigindo mais do pedal do acelerador.
Também temos aqui esse modo mais neutro de consumo de energia e ainda aqui o modo charge, que nas desacelerações ele vai recuperar energia. Lembrando que o modo aqui de consumo mais neutro é quando você pega mais leve com o pedal do acelerador. E aqui a gente tem o consumo instantâneo de energia, bem interessante a gente poder acompanhar isso. Inclusive, quando o carro está desacelerando, esse número é negativo. Já aqui no canto direito, nós temos a informação da autonomia estimada, bem interessante que ela esteja aí em destaque. E também temos aqui essa barrinha que te indica justamente quantos por cento o carro ainda tem de bateria. Mais abaixo, nós temos aqui as informações de nível de regeneração da energia, pode ser o modo Standard ou o modo High, que promove uma desaceleração mais intensa, justamente para tentar poupar energia, para poder ajudar na recuperação da energia. Temos aqui a luz OK para indicar que o carro já está pronto para uso, sim. Aqui basta você engatar a marcha e pisar no acelerador para o carro poder andar. Também, onde tem a palavra normal, a gente, na verdade, pode ver aqui os modos de condução. Então, temos o modo Sport. E o interessante é que, à medida em que a gente vai mudando o modo de condução, também aparecem aros em cores diferenciadas. O modo Sport acende o aro vermelho e o modo normal não acende aro nenhum, né? Aí, nós também temos aqui a indicação do freio de estacionamento aplicado. Se o auto hold estiver ativo, também indica aqui. E onde aparece a informação do odômetro, a gente pode alternar ao apertar o botão na haste de seta. Então aqui a gente tem acesso à distância percorrida A e à distância percorrida B. Aqui ao centro da tela, o Yuan Plus está mostrando toda a parte de detecção do ambiente. E aí, se tiverem outros veículos detectados, eles também são exibidos aqui. E aí, conforme você vai habilitando o controlador de velocidade adaptativo, você também consegue ajustar a distância do veículo à frente. Isso é bem interessante. Esse tracejado aqui, que lembra uma faixa no asfalto, na verdade, indica justamente qual é a distância que você quer manter do veículo à frente. E aí você consegue estabelecer entre estes 4 níveis. Também temos aqui as informações do computador de bordo. Então, aqui você alterna entre. Primeiramente, nós temos o consumo médio de energia, dado nessa escala de quilowatts por 100 km. Você também pode verificar aqui pressão e temperatura de cada um dos 4 pneus. Aqui nós temos, digamos, um modo blank, um modo em que não são exibidas informações para que você tenha menos distrações. Aqui aparece a indicação da velocidade média, também o tempo de viagem e, olha só, um cronômetro que permite a você ter aí os tempos de 0 a 100 km por hora, bem interessante, mesmo no Yuan Plus, que não é assim um carro com uma índole tão esportiva. Então aqui ele indica que você precisa inicialmente mudar para o modo Sport. Então, a partir do momento que você está com o carro em modo Sport, aí sim você consegue entrar aqui no timer. Então, ele até exibe a mensagem, né, para você respeitar as leis de trânsito. E além do consumo médio total de energia, você também consegue ver aqui o consumo que ocorreu nos últimos 50 km. Mais uma estatística interessante que você deve levar em conta. Aqui na tela a gente também tem a indicação individual de porta aberta. E além disso a gente também tem alerta em caso de capô aberto
ou de tampa do porta-malas aberta. E assim como no BYD RAM, o Yuan Plus também tem um alerta no caso de alguma janela ter sido esquecida aberta e a ignição ser desligada. Mas mesmo assim você não precisa se preocupar tanto, afinal, quando o carro trava, aí as janelas e o teto solar também fecham. E vale dizer também que existe a indicação do não uso do cinto de segurança, tanto dos ocupantes dianteiros quanto também traseiros. E caso alguma pessoa não esteja usando o cinto e o carro já estiver em velocidade, aí a gente tem um alerta sonoro aqui. Toda vez que você desliga o Yuan Plus, aparece também esse relatório que te indica o consumo de energia, o tempo de viagem e também a distância percorrida. E outro detalhe interessante aqui do quadro de instrumentos é o seguinte: se você fizer uso aqui do limpador de para-brisa, ele vai dizer as posições. Se tiver no intermitente, ele também mostra o modo variável, bem legal. Bom, se você estiver assistindo esse vídeo em pé, eu recomendo que você procure aí um lugar para se acomodar, porque aqui vai demorar para falar sobre o sistema multimídia presente aqui no BYD Yuan Plus. Essa tela, que é sensível ao toque, conta com 12,8 polegadas e as funções são muito parecidas com a dos modelos maiores, mais caros e mais refinados da BYD, que trazem aí uma tela de 15,6 polegadas. Lembrando que essa medida de 12,8 polegadas está presente aqui no Yuan Plus, também no Dolphin. Então, para começar, acho que não dá para deixar de falar aqui, de mencionar que essa tela conta com a rotação elétrica. Então, primeiro a tela vira fisicamente para depois o software também ficar aqui em posição vertical. E você pode fazer isso tanto por este atalho como também pelo botão aqui no volante. Então, aqui nós temos, digamos, dois menus iniciais, mas aqui você realmente pode mexer em muita coisa. Então, vamos começar aqui com esse arrasta, justamente para mostrar os atalhos. Então, nós temos aqui atalhos como Wi-Fi, Bluetooth, aqui a iluminação no modo, por exemplo, escuro, sempre escuro, no modo claro, e aqui no modo automático. Também podemos fazer até captura de tela, autorrotação, deixar no mudo, verificar aqui os dispositivos conectados. Aqui na parte de controle de veículo você também tem várias opções. Então você pode adicionar, Você pode colocar, digamos aqui, no lugar de outra função. E aqui você estabelece o volume do sistema multimídia, o volume de avisos, o brilho da tela e também, olha só, aqui o brilho do quadro de instrumentos. Então aqui nós temos este menu inicial que mostra o relógio, que inclusive está com uma informação redundante aqui na parte superior da tela. Temos também aqui o assistente de voz, interessante porque você pode acionar várias coisas pela sua voz, inclusive em português, que era algo que não estava disponível inicialmente, agora já está presente. Aqui o atalho de música. Então por aqui você acessa o Waze, o famoso aplicativo de GPS. Aqui também temos o Spotify. Você pode entrar aqui através de QR Code. E aqui o menu do rádio. Então, além da animação aqui bem simpática, podemos aqui alternar entre rádios AM e FM. Você pode favoritar estações, pode passar aqui dessa maneira. Também temos aqui os canais detectados, os canais favoritos. Você pode ir alternando por aqui também. Vejam que aqui ele
eu desde o início. E você também pode ativar ou desativar o anúncio de tráfego. Agora, no menu de música, nós temos aqui uma listagem em ordem alfabética. Você pode verificar aqui favoritos. Você também pode verificar as músicas em grupos de artistas e de álbuns, caso esteja aqui definido. Também é possível assistir vídeos, desde que o carro esteja em parking. Então você pode ver vídeos armazenados na memória interna, no cartão SD ou então no dispositivo USB. Aqui eu gravando o vídeo dentro do BYD RAM. Se você ainda não assistiu esse vídeo, procura lá no canal que tem. E aqui as configurações de som. Mas antes de falar sobre as configurações de som, vamos começar do começo, né, que são as configurações do sistema. Lembrando que você pode acessar a qualquer momento a partir do ícone aqui deste carrinho. Então, temos aqui inicialmente o menu de internet. Então, Wi-Fi você consegue conectar por aqui. Hotspot, pessoal, neste exemplar está desativado, mas você também pode compartilhar a internet a bordo. Também é possível ativar o Bluetooth. E aqui você também verifica todos os dispositivos conectados. Aqui nas configurações de som, temos o Dirac ao vivo. Então você pode desligar, colocar no palco ao vivo ou então na sala Hi-Fi. Aí temos a opção de ativar ou desativar a função Loudness, que otimiza a qualidade de áudio em baixo volume. Aqui temos o equalizador, então você tem várias opções já pré-definidas, como jazz, clássico, country, eletrônico, retrô, pop, rock, dança, ópera, e você pode personalizar as frequências aqui ao seu gosto. E aqui temos também a distribuição de som. Então você pode direcionar mais para o motorista, mais para trás, da forma que você bem entender. Quando redefine, aí ele vai deixar no padrão. Aqui você também consegue ajustar o volume do sistema multimídia, o volume de telefone, de voz, de difusão. E aqui, nessa parte de tela, você consegue regular o brilho da tela de 0 até 100%. E aqui também podemos modificar o protetor de tela. Então, quando você desliga a tela, você tem um menuzinho minimalista aparecendo aqui hora, data e também os comandos simplificados do ar-condicionado. E você também pode alterar, né, o que vai aparecer. Para exemplificar, vou apagar aqui a tela quando estiver em tela desligada. Então aqui, olha só, fica totalmente preta. Mas basta tocar para ativar novamente. Quando está no modo relógio 1, aí aparece o nome da música. Também tem aqui comandos para pausar, continuar, passar para a próxima mídia. E aqui um relógio, entre aspas, analógico, com também a data e os comandos simplificados do ar-condicionado. Quando vai para o relógio 2, aí temos uma emulação mais sofisticada de relógio analógico, também trazendo aqui a data, também o nome da mídia e os comandos simplificados de ar-condicionado. E o relógio 3 já é como se fosse um smartwatch, né? Um negócio mais moderninho. Também temos a ligação de brilho do sistema multimídia, o modo diurno, noturno ou automático e a regulagem do brilho do quadro de instrumentos, que ocorre de 10 em 10%. Aqui nós temos como atualizar o sistema multimídia, verificar os detalhes do software e do hardware e restaurar para as configurações de fábrica. Já aqui em gestão de apps, você consegue conferir os aplicativos que estão instalados, verificar o armazenamento, lembrando que esse sistema conta com memória interna de 128 GB e você ainda pode colocar
tanto o cartão SD quanto também um pendrive para poder utilizar outros recursos. Aqui, informações de segurança, as permissões de aplicativos, a acessibilidade. Você pode desativar alguns dos aplicativos de serem, digamos, auto-executados. As notificações você permite ou bloqueia por aqui. E também temos a sincronização automática do relógio, o horário e também o fuso horário, formato de tempo. Você pode colocar o 12 horas PM AM e o 24 horas. Idioma, temos português do Brasil já traduzido. Aqui o teclado Android. Temos aqui ainda as configurações do teclado Android. Você pode programar as unidades, no caso de distância em quilômetros ou em milhas, de potência em horsepower ou em quilowatts, temperatura em graus Fahrenheit ou graus Celsius, e temos ainda essas 3 unidades de medida para a pressão do ar. Aqui a política de privacidade. E aqui nós também temos a possibilidade da ativação da memória de reprodução. Então, quando você ligar novamente o carro, ele vai continuar tocando a mídia que você tinha selecionado por último. Se você tiver colocado no rádio, continua tocando rádio. Se tiver no pendrive, continua tocando as músicas do pendrive. Agora vamos falar sobre o menu ADAS, o menu de assistências à condução. Inicialmente temos aqui estes 3 itens relacionados a auxílios à condução. E aqui tem até mais explicações sobre. Temos as definições sobre o assistente de permanência na faixa de rodagem. Então, o alerta de que você está saindo da faixa pode, digamos, acontecer em modo sonoro, em modo vibratório ou em ambos. E a assistência pode realmente intervir na direção, pode ser só um aviso ou então totalmente desativado. Lembrando que este é um sistema que opera a partir de 60 km por hora. Também é possível ativar ou desativar o reconhecimento das placas de velocidade. É um sistema interessante que permite que você seja alertado em caso de estar ultrapassando a velocidade estabelecida na via. E aqui você seleciona se vai estar ativo ou não a comutação automática do facho dos faróis, que, conforme a situação, comuta da luz baixa para a luz alta automaticamente. Já na parte de segurança ativa, temos o alerta de colisão frontal, que pode estar ativado ou desativado, e também a frenagem autônoma de emergência, que opera a partir de 10 km por hora. Você também consegue estabelecer aqui o funcionamento do monitor de veículos em pontos cegos, pode desativar o controle de estabilidade por aqui e também pode ativar o controlador de velocidade em descida, que considera a inclinação do terreno para automaticamente gerenciar a velocidade aqui. Agora, na parte de ajuda ao condução, que não foi tão bem traduzido, você seleciona se os sensores de estacionamento vão estar ativados ou desativados e também pode ver as imagens das câmeras de visão em 360 graus. Agora vamos para o menu Energia, iniciando aqui pelo gerenciador de energia. Então, nesse menu de intensidade da regeneração, a gente basicamente escolhe o que também pode ser selecionado pelo console, que é justamente a questão da regeneração ser mais alta ou no modo padrão assim que você solta o pedal do acelerador. Em definições de carregamento, é possível entrar neste menu Carregamento Inteligente, e aí você pode estabelecer um horário para poder carregar e também um percentual de recarga. Isso porque nem sempre você
tem, digamos, tempo para poder carregar até os 100%. Inclusive, olha só, a função de reserva só está disponível para carregamento lento. Então, interessante que tem todas as instruções já aqui. E você também pode ativar o travamento da porta de carregamento. É um recurso interessante porque, imagina, você está carregando o carro e do nada retira um plug. Então, aqui ele só vai permitir a retirada da tomada quando o veículo estiver destravado. Em lista de energia, temos o odômetro total do veículo, consumo médio acumulado de eletricidade, tempo de condução e velocidade média. E em curva de energia, a gente consegue ter aqui a visão do consumo médio de eletricidade. Agora vamos para as configurações do veículo. No departamento de chassis inteligente, você pode escolher se a direção vai atuar em um modo mais confortável ou mais esportivo. Temos também o modo de frenagem mais confortável ou mais esportivo e também o modo do estacionamento confortável. Na parte de luzes e ambiente, você consegue definir uma cor de seu gosto, digamos assim, vermelho. Então você vê que a iluminação do painel e das portas já foi para essa tonalidade. E o brilho da luz pode também ser ajustado entre o nível 0, que é o nível que na verdade as luzes vão estar apagadas, e de 1 até 5. E a área da iluminação pode ser só na parte da traseira, pode ser só na frente ou então em todo o veículo. Você também pode ativar o acendimento das luzes com essas dinâmicas de mar e estrelas, tropical ou colorido. Também é possível ajustar o acendimento das luzes de acordo com o ritmo da música e aqui a gente também tem todas as opções aí ao seu gosto. Aqui você consegue, olha só, ajustar a altura do facho dos faróis, bem interessante, né? Deveria ser por comando físico isso aqui, mas... E aí você também consegue estabelecer o temporizador dos faróis quando você desliga o carro e também quando você destrava as portas. Então o temporizador, olha só, pode ser entre 0, né, que aí você desliga o carro, as luzes já se apagam, até 60 segundos. E aqui em luzes de boas-vindas, você escolhe se vai haver o acendimento das iluminações de cortesia que ficam abaixo dos retrovisores externos. Nas definições de ar-condicionado, vamos mostrar primeiramente, né, o aparelho em funcionamento. Então, está aqui o menu de ar. Você pode estabelecer a temperatura de 18 até 32 graus. Percebam que é um ajuste de 1 em 1 grau e que o aparelho tem uma zona de temperatura. Você pode até pensar, tem uma informação aqui e outra aqui, mas olha só, elas são redundantes, né? Então, aqui nós temos as possibilidades de desligar o aparelho do ar-condicionado por completo, colocar no modo automático de funcionamento, que detecta as condições da cabine para ajustar a temperatura e a velocidade da ventilação. Você pode ativar aqui o compressor de ar quando está desativado. Aí você pode utilizar aqui esse botão aqui para que haja apenas a ventilação. Também é possível ligar o modo máximo de funcionamento do ar-condicionado, então ele joga a temperatura no mínimo e a ventilação no máximo para poder ter a maior eficiência do resfriamento. Aqui também temos a opção de ligar o desembaçador frontal
ativar o desembaçador traseiro, que inclui também os desembaçadores dos espelhos, e alternar entre a captação de ar externo ou aqui a recirculação de ar. Nesse diagrama aqui a gente tem o direcionamento do vento. Então você pode colocar ao mesmo tempo para o painel e para os pés, só para os pés, só para o painel, ou então para o desembaçador dianteiro. E a ventilação pode ser ajustada nestes 7 níveis. No menu de configurações do ar, você pode estabelecer se a ventilação vai ser reduzida durante as chamadas telefônicas por Bluetooth, se vai haver a recirculação de ar automaticamente. Aqui, quando você faz a partida remota do motor, também é possível ajustar qual vai ser o período em que o carro vai permanecer ligado para que o ar-condicionado esteja em funcionamento. E você também pode estabelecer se o modo automático de funcionamento do ar-condicionado vai ocorrer de uma forma mais econômica, pensando em poupar energia, ou então no modo conforto, que realmente faz com que o aparelho seja mais eficiente. Em portas, janelas e fechaduras, você consegue estabelecer se vão haver as funções de travamento das portas associado ao fechamento dos vidros e do teto solar. Aqui você também pode estabelecer se vai haver a função de, ao apertar e segurar o botão de travamento, as janelas baixam. Você também pode colocar aqui o fechamento automático das janelas ao se travar as portas. Aqui também é possível travar automaticamente o veículo enquanto você estiver em velocidade. E também você ativa ou desativa os sensores do keyless para também poder ter as funcionalidades de travamento de portas e abertura ou fechamento das janelas. E aqui na parte de notificação inteligente você pode escolher se vai haver aqui as funcionalidades inteligentes da transmissão. Também é possível alterar os sons do veículo. Então, por exemplo, no som padrão, vejam só o som da seta. Agora no marca. E a simulação do som, entre aspas, do motor pode ocorrer nesse modo padrão. Nesse modo dinâmico. E aqui, olha só o som BYD com notas musicais. Aqui você escolhe se vai querer receber um alerta de limite de velocidade. Interessante, né? Que ele estabelece aqui até 240 por hora, sendo que a velocidade máxima dele é bem inferior a essa. E você também pode escolher se o sistema de GPS, quando estiver dando instruções, vai reduzir o volume do sistema multimídia. Por fim, temos aqui o menu de saúde do veículo. Então, aqui você escolhe se vai ser exibida a quilometragem restante para a próxima revisão e também quantos dias faltam para a próxima manutenção. Você também pode, por aqui, programar o carro para fazer a verificação das palhetas dos limpadores. E você também pode, por aqui, analisar se o veículo está em bom estado. Bom, então nós destrinchamos um pouco deste menu inicial. Aqui nessa parte inferior, nós temos os botões, por exemplo, para voltar a essa tela inicial. Por exemplo, se você estiver aqui em um desses menus, você também consegue, olha só, voltar. Temos este botão para ver os aplicativos já abertos. Você pode, inclusive,
Olha só, fechar tudo. Por aqui, já falei, ele permite rotacionar a tela. Aqui você consegue verificar aplicativos de forma simultânea. Então, olha só o quanto que você consegue, né, utilizar ao mesmo tempo. Você pode ver o GPS e ao mesmo tempo também acessar a internet, pode colocar o Spotify. Como vocês viram, tem muita opção de aplicações em que você pode utilizar a tela dividida. Por fim, você também tem este botão para poder apagar a tela. Passando aqui para o lado direito, a gente tem diversas aplicações aqui no OnePlus. Algumas delas vêm de fábrica, outras foram instaladas. Inicialmente, vamos falar aqui sobre os comandos de voz. Então, ao falar Hi BYD, você pode executar alguns destes comandos. Você escolhe se esse comando Hi BYD vai operar sempre por voz ou então se vai ser pelo botão no volante. Também existe essa possibilidade de fazer um bloqueio da zona de áudio. Então, você pode limitar os comandos para serem dados apenas pelo motorista ou apenas pelo passageiro da frente. O volume de transmissão de voz, você também pode selecionar por aqui. Os idiomas também. A versão da voz é uma voz feminina. E aí você pode até, digamos, desautorizar a assistente de voz da BYD. Já aqui nas habilidades, você consegue justamente ver quais são os comandos possíveis. Então, aqui na parte de navegação, você pode fazer a pesquisa dos locais por aqui. Controle de veículo, ligar o ar-condicionado, definir, por exemplo, a temperatura. Esse aqui, na verdade, não vai ter em relação aos assentos, porque o OnePlus, especificamente, ele não tem os assentos dianteiros com o aquecimento ou resfriamento. Em controle do veículo, temos aqui as possibilidades de frases para controlar o ar-condicionado, a luz ambiente, as janelas, teto solar, cortina. Por aqui você também consegue ver as frases a serem ditadas para que haja a possibilidade de você utilizar as funções de telefone no Bluetooth. Aqui as frases para a reprodução de mídias, de operação do sistema. E, por fim, também temos as opções de comandos offline. Por aqui você tem os atalhos ao telefone e a reprodução de músicas pelo Bluetooth. Temos os utilitários, que no caso são aqui aplicativos como o gestor de arquivos. Então aqui você consegue verificar todos os itens de áudio, vídeo, fotos que estejam tanto salvos na memória interna quanto também eventualmente em um cartão SD que esteja aí conectado ou o dispositivo USB. E você também consegue ver os arquivos de áudio, os arquivos de vídeo, os arquivos de fotos, tudo bem organizado. E aqui também temos, entre outras aplicações, a possibilidade de verificar as câmeras de visão em 360 graus, acionar o assistente de voz, também verificar os álbuns, em aplicativos como Google Maps. Também tem aqui aplicativos destinados a você encontrar postos de recarga, gerenciador de arquivos, tudo bem interessante mesmo, e implementado em sistema Android. Olha só, minha gente, até jogos estão disponíveis aqui. E também vários aplicativos de entretenimento, é muita coisa. Aqui atalhos para Apple CarPlay e Android Auto. Apple Music também está disponível, assim como Spotify. Tem até YouTube a bordo, Brasil TV. É realmente
muita coisa. E olha só, alguns aplicativos, quando são executados, fazem com que a tela rotacione automaticamente. Neste Brasil TV, você consegue, por exemplo, assistir canais da programação aberta e também alguns filmes. Já aqui, nós temos a possibilidade de você entrar no YouTube e, inclusive, olha só, você pode entrar no meu canal para poder verificar todos os vídeos do Auto Realidade. Então, se você não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora. Aqui na parte de entretenimento, nós também temos Firefox, temos aqui o visualizador de vídeos, VLC, WhatsApp, Netflix, o rádio TuneIn. E aqui, só para que vocês vejam, este é o layout do Android Auto, que pode, assim como o Apple CarPlay, ser pareado sem fio aqui na tela do sistema multimídia do BYD OnePlus. Lembrando que esse sistema inicialmente não estava disponível, mas agora, mediante atualização, já pode ser utilizado. Então aqui nós temos essa possibilidade da divisão de duas telas. Então aqui a gente conta com o Google Maps aberto, também temos aqui os aplicativos compatíveis com o sistema. E para retornar ao sistema multimídia, basta apertar o botão BYD. Além do Waze, do Maps e de outros aplicativos que te orientam sobre rotas de navegação, nós também temos o GPS nativo da BYD. E aqui a gente consegue pesquisar por pontos de interesse. Aqui neste menu temos a opção de localizar os carregadores mais próximos para o veículo. Você consegue até traçar rotas de acordo com a autonomia do veículo. Na parte de configurações, você pode escolher se vai haver a reprodução dos mapas em duas dimensões apontadas para o norte ou em 3D, se as informações de trânsito vão estar ativas ou não. Aqui você seleciona itens a serem exibidos aqui no mapa. Por aqui você consegue até mesmo, olha só, calcular quais são as regiões que você consegue percorrer com a autonomia, que aqui está estimada em 453 quilômetros. Então, olha só, a gente conseguiria aqui em Teresina ir para várias cidades do Ceará. Não chega até Fortaleza, mas também não está tão distante assim. Olha só, conseguiria chegar até São Luís, no Maranhão. Interessante. Entre as opções, você consegue, por exemplo, acionar todas as luzes internas aqui do teto de uma vez, ou desligar por aqui. Também consegue desativar ou ativar o carregador de celular por indução e ter acesso a menus como de som, de energia. Você também consegue fazer o controle de abertura do teto solar, entre outras funções. A iluminação interna do BYD OnePlus conta predominantemente com este tom azul meio ciano. Então, essa tonalidade está aqui em torno dos falantes aqui das portas. Além disso, os botões aqui no volante são iluminados nesta mesma tonalidade, além também dos comandos aqui de retrovisores, vidros elétricos, travamento em todas as portas, inclusive também na dos passageiros. Temos aqui os focos de iluminação interna logo abaixo da tela do sistema multimídia e também aqui nos forros de porta, dianteiros e traseiros. Lembrando que aqui na parte traseira nós também contamos aí com a iluminação ao redor das saídas de áudio. O console também traz aqui iluminação para as posições de câmbio, inclusive aqui embaixo para o parking. O botão de start-stop também é iluminado. Você aperta o botão de pisca, vejam que ele também
é iluminado, assim como também os botões que indicam a ativação ou desativação aqui dos itens. E aqui abaixo, olha só que interessante. As molduras das saídas. E aqui na parte inferior do console, olha só que interessante. As molduras das entradas USB são iluminadas, mas a gente também tem aqui um foco de iluminação. Ele é ativado assim que você está com os faróis acesos. E aí ajuda você a localizar as coisas aqui nessa parte inferior do console. Aqui no console de teto temos a iluminação em azul ciano ao redor das luzes de leitura e aqui também nos botões sensíveis ao toque que abrem e fecham a persiana do teto e também a parte frontal do teto solar. E aqui na traseira são iluminadas também as molduras das duas entradas USB. Aqui pela tela do sistema multimídia você também tem acesso às câmeras de visão em 360 graus em torno do veículo. E aqui a gente também tem várias opções de visualização. Para começar, você pode, entre aspas, deixar a carroceria transparente. Então aqui você consegue ver por baixo do carro, através das imagens geradas aí pelas câmeras. Você também pode ativar ou desativar os gráficos dos sensores de estacionamento que vão estar aqui a partir do momento em que você engatar uma marcha. Então aqui em Drive, por exemplo, a gente está vendo os gráficos à frente. Quando eu engato a ré, a gente tem outros gráficos. E olha só, estou esterçando o volante e aqui as linhas de guia também vão se alterando. E além disso, nós temos as opções de visualização em 3 dimensões ou em 2 dimensões. Nesse modo em 3D, a gente pode rotacionar aqui a imagem do Yuan Plus e também temos aqui as definições de vista frontal, vista traseira, vista esquerda e vista direita. Um detalhe bem legal é que quando você, por exemplo, pisa no freio, as luzes aqui se acendem. Se você dá seta, olha só, até direcional igual ao carro real, aqui o ícone da seta. É bem interessante, né? Que realmente é uma representação bem fiel do carro. E outro detalhe bem legal, vou mexer aqui no seletor das luzes e aí a gente também vê a diferença no acendimento. Além desse modo 3D, temos também as opções de visualização 2D. Então, aqui a câmera frontal, a câmera traseira, a câmera do lado esquerdo, a câmera do lado direito. Também temos a opção de você ver em toda a tela a câmera dianteira e também a câmera traseira, e ainda existe essa opção de você verificar aqui ao mesmo tempo as imagens da câmera esquerda e da câmera direita. Outro detalhe aqui é, se você abre, por exemplo, a porta dianteira, aí ele já não vai dar mais a visão aqui, porque a gente sabe que já não vai estar mais representando exatamente com fialdade o entorno do carro. E aqui nas definições das câmeras de visão em 360 graus, você pode escolher se a ativação dos sensores de estacionamento vai também colocar aqui na tela a exibição das imagens em torno do veículo. Também é possível acionar as câmeras de acordo com o momento em que você faz conversões em baixa velocidade, em menos de 10 km por hora, a imagem deixa de ser exibida acima dos 30 km por hora, e você também consegue estabelecer se a visão de cima vai ser com o veículo, entre aspas, transparente ou não. Exemplificando aqui a diferença no ajuste de altura dos faróis, aqui está no nível 5, vou tentar não mexer aqui, olha só, a gente agora vai para o nível 0, vejam que a altura
realmente se elevou bem significativamente. E olha que interessante, quando a gente aciona o modo esporte do carro, aí aparece aqui esse tracinho vermelho, e quando a gente tira do modo esporte ele também some como animação.